Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, pelo que é a vez de comer ou de beber, nem com o vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E qual de vós poderá, à força de se preocupar, acrescentar à sua estatura um só centímetro? E por que vos inquietais pelas vestes? Considerai os lírios do campo, como crescem, não se fadigam nem tecem. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em meio a todo o seu esplendor, vestiu-se como um só deles. Pois, se a erva do campo, que hoje existe e amanhã se lança no forno, Deus a veste assim, não o fará muito mais a vós, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios é que procuram. Pois vosso Pai Celestial sabe que tereis necessidade de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a própria inquietude. Basta a cada dia o próprio mal. O tema de hoje é a arte de resolver problemas. Nosso dia a dia, somos colocados em diversas situações ou problemas que nos exigem muito tempo, esforço e equilíbrio emocional. Nós convivemos com problemas em diversas áreas de nossas vidas, sejam problemas financeiros, profissionais, amorosos, familiares, de saúde ou, pior, espirituais. Por causa disso, passamos por momentos que ficamos tristes, nervosos, estressados, depressivos, ansiosos e etc. Como uma tentativa de fugir desta realidade ou buscar um alívio para tanto desgaste emocional, nós utilizamos o nosso pouco tempo livre na busca de entretenimento, seja em redes sociais, jogos, shows, filmes ou séries. Assim, gastamos mais tempo do que deveríamos com estas coisas, acarretando em mais problemas, em um efeito bola de neve, visto que, ao dedicar mais tempo do que necessário com entretenimento, os problemas tendem a se potencializar. O pior é que muitos estão buscando entretenimento na igreja, buscando pregadores que os alegre ou os agrade, querendo ouvir pregações que massageiem os seus egos e que diga que Deus vai resolver tudo, que Ele vai fazer um milagre e assim por diante. O profeta Jeremias foi chamado por Deus para denunciar esse tipo de pregadores. Em Jeremias capítulo 23, versículos 13 e 14, o profeta de Deus alerta o povo dos falsos profetas que pregavam idolatrias, viviam em pecados e mentiras e ainda, com suas falsas doutrinas, incentivavam os seus ouvintes a continuarem a viver no pecado. Nos versos 16 e 17, o Senhor adverte que não devemos dar ouvidos a estes pregadores, que alimentam o povo com falsas esperanças provenientes de si mesmos, dizendo ao povo que Deus fará coisas que Ele não vai fazer, tais como haverá paz, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você prosperar. Nos versos 21 e 22, Deus diz que não escolheu estes profetas e que eles pregam o que Deus não mandou eles pregarem. Porque se eles pregassem a verdadeira mensagem de Deus, pregariam para que o povo se convertesse de seus maus caminhos e abandonassem seus pecados. No verso 11, o Senhor diz que até na sua casa ele encontrou maldade e homens ímpios.
Já no verso 31, ele disse que está contra estes falsos profetas que pregam mentiras e dizem que Deus revelou. Desta forma, se o desgaste emocional é imenso e não podemos buscar uma fuga no entretenimento, então o que devemos fazer? O Senhor Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 25, que o ideal é não se preocupar. Isto é, não devemos se preocupar mais que o necessário, pois quando estamos muito preocupados ou ansiosos, geralmente tomamos as decisões e as ações erradas. O Senhor pergunta em Mateus capítulo 6, versículo 27, quem foi que resolveu seus problemas apenas preocupando-se com ele? Quem foi que de tanto se preocupar resolveu alguma coisa? Assim, o excesso de preocupação é desnecessário e só atrapalha. Jesus Cristo nos orientou em Mateus capítulo 6, versículos 32 e 33, que antes de nos preocuparmos com nossos problemas, devemos nos preocupar com o reino de Deus e com a sua justiça, visto que tudo o que precisamos Deus conhece e nos será dado. Logo, a solução dos nossos problemas é servir a Deus. Todavia, não significa que é só ir à igreja e bum, seus problemas acabaram. Não é uma pregação que diz que Deus vai fazer um milagre que vai resolver teu problema. Mas a solução é oração, jejum, meditação na palavra de Deus e principalmente aplicação da palavra em nossas vidas. A Bíblia apresenta várias condutas que devemos ter para evitar problemas ou solucioná-los. Por exemplo, se teu problema é desemprego, Provérbios capítulo 3, a partir do verso 13 até o 16, e Provérbios capítulo 4, verso 7, a recomendação bíblica é que devemos estudar, fazer cursos, investir nosso tempo e dinheiro na nossa capacitação para o mercado de trabalho. Se o teu problema é finanças, em Gênesis capítulo 41, a partir do verso 33 até o 36, José aconselha a poupar ou guardar dinheiro nos momentos de fartura, para utilizar nos momentos de escassez. Em Provérbios capítulo 1, versículo 19, recomenda-se que não sejamos gananciosos, que não desejemos mais do que precisamos, pois a ganância destrói quem a possui. Em Provérbios 10, versículo 2, está escrito que o dinheiro conseguido de maneira ilícita não traz proveito algum. Desta forma, devemos conquistar nossas coisas com trabalho honesto, como também comprando e pagando. Em Provérbios capítulo 11, versículo 15, nos adverte que não devemos assumir as dívidas de ninguém, se não podemos arcar com as dívidas dos outros. Então, não devemos comprometer nosso dinheiro. Por isso, não empreste seu cartão de crédito, cheque ou faça empréstimos para outras pessoas. E, em Provérbios capítulo 12, versículo 9, Salomão diz que não devemos viver de aparências. É melhor andar com um Fiat Uno e em paz do que com um Honda Civic e atolado em dívidas. Se o teu problema é no trabalho, em Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao 8, Paulo recomenda que devemos trabalhar com todo o zelo e dedicação, como se nosso patrão fosse o Senhor Jesus. Mas se o problema é que estás sendo humilhado ou o seu patrão quer que você faça mais que a sua obrigação, em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 18 ao 20, o apóstolo aconselha a trabalharmos com todo o nosso esforço, mesmo que o patrão não mereça, pois se somos oprimidos injustamente e aguentamos por causa da palavra de Deus, o Senhor nos recompensará. Se o teu problema é tua esposa,
Em Efésios capítulo 5, versículos 25 e 27, Paulo aconselha o homem a amar sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja, se sacrificando para que sua esposa seja da maneira que o agrada. Esforce-se para fazer sua esposa se sentir amada e adorne-a para que tenha a atração por ela e ela tenha uma boa autoestima. Mas se teu problema é teu esposo, em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 4, Pedro recomenda que a esposa transforme o marido em seu príncipe encantado, não com reclamações ou brigas, mas com uma conduta de respeito, mansidão e apoio. Em relação aos filhos, em Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito que devemos ensinar nossos filhos os princípios que nortearão suas vidas desde pequeninos. E em Provérbios 29, 17, diz que devemos corrigi-los quando necessário, impondo limites e castigando-os quando fazem coisas erradas. Porém, em Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo escreve que este ensino e correção deve ser de tal modo que não provoque a ira dos filhos. Assim, não devemos obrigar nossos filhos a fazer o que é certo, mas devemos convencê-los, sendo nós os primeiros a dar o exemplo. Tudo isso com amor e admoestações. Em relação a doenças, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, Paulo vai escrever que devemos seguir as orientações e tratamentos médicos. Contudo, se não estás doente, previna-se tendo uma vida regrada, praticando exercícios, comendo alimentos saudáveis e etc. Portanto, não nos preocupemos demasiadamente com os nossos problemas. Como disse Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, versículo 34, basta a cada dia as suas preocupações. Logo, procure resolver um problema de cada vez e, quando estiveres muito ansioso ou ansiosa, apresente suas causas em oração. Desabafe, faça igual a Ana, derrame sua alma perante o Senhor dos Exércitos. Lembre-se de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ponha no Senhor Jesus Cristo todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Deus te ama. Deus quer o teu bem, Deus quer a tua felicidade. Se você está buscando o reino e praticando a justiça dele, ele vai te ajudar, ele vai criar uma saída, ele vai fazer um milagre. Deus te abençoe e que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações para sempre. Amém.